Olá, bom dia, tudo bem? Graça e paz, que Deus abençoe seu dia. Aqui é o pastor Wendy, estou aqui hoje numa devocional um pouco fora do que vocês estão fazendo, só mulheres, né? Mas eu tenho aqui hoje uma incumbência, uma missão muito grande. Antes da gente começar essa devocional, eu já queria dizer que a gente vai formar também um grupo com homens, tá? Nós tivemos agora encontro com Deus e a gente também vai seguir essa linha, trabalhar, discipulando os homens. Então você que está aqui nesse grupo e achar que é interessante, achar que faz diferença, assim como na sua vida, o seu esposo participar desse grupo, né? Nós vamos colocar o link aqui e você vai poder adicionar o seu esposo ali diariamente. A gente vai estar evangelizando, falando de Jesus, assim como é feito nesse grupo, tá bom? Você que gostaria que seu esposo participasse, seu pai, seu filho, seu irmão, alguém importante, relevante para você, né? É só clicar no link ali. Hoje nós vamos falar sobre, já como esse grupo é um grupo que é praticado por mulheres, as mulheres estão presentes nesse grupo, vamos falar nada mais do que uma mulher que foi muito importante. No livro de Juízes, está aqui a minha Bíblia, no capítulo de número 4, versículo 1, fala sobre uma época de escravidão que o povo de Deus, Israel, se encontrava. Mas Deus levantou uma mulher e essa mulher fez a diferença, fez a mudança da história. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arazote e Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Aqui essa história conta que novamente, não sei pela quantas vezes, dezenas de vezes o povo de Israel se afastava de Deus, buscava coisas do pecado, buscava a servir algo que não era Deus. E Deus, ele permite que as coisas aconteçam. Deus permitiu que o povo de Deus fosse escravizado. Mas por que Deus permitiu? Por que Deus faz isso? Entenda uma coisa: quando as pessoas deixam de buscar a Deus, não é simplesmente buscar outros deuses, mas o que esse povo fazia? Ele buscava deuses pagãos, demônios. Esses demônios exigiam o quê? Crianças como sacrifício, mulheres grávidas, as crianças eram tiradas de dentro da barriga. Era algo terrível, era o tipo de convivência, de crime, de coisa assim que Deus desagrada. Deus não suporta ver um filho, ver uma criança sendo morta, sendo violentada, mulheres. Então Deus, ele permite que as coisas aconteçam para que as pessoas se voltem para ele. Aí o que Deus faz? A Bíblia fala no versículo 4 que Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então Débora, além de ser profetisa, uma mulher que ouvia Deus e fala com o povo, essa é a função do profeta, ela também era juíza. Ela julgava debaixo de uma árvore, sabe? Porque não tinha mais local, porque já eram escravos, não tinha local apropriado. Mas Débora não deixava de ser profeta e não deixava de ser juíza. E Débora recebe uma palavra do Senhor, e no versículo de número 6 ela manda chamar Baraque, que esse Baraque, ele era também ali um dos comandantes que tinha restado do povo de Israel. E ela fala que no versículo 7 diz assim: e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Sim, Baraque, nós vamos lutar contra esse povo, nós vamos sair dessa escravidão. Deus falou comigo, eu tenho julgado o povo. O que julgar? As pessoas chegavam até ela e diziam assim: Débora, está acontecendo tal coisa. Ela julgava, analisava, igual um juiz faz. E quando ela começou, e Deus falou com ela assim: ó, chegou o momento de vocês lutarem, mulherada. Chegou o tempo de vocês ir para frente. Diz para Débora: Débora, é agora. Só que Débora faz? Uma pessoa responsável, ela vai até o comandante, ela não passa por cima da ordem, sabe? Assim, ó, nós precisamos ir e nós vamos atrair até esse local, até esse vale ali de Quizon. Nós vamos lutar contra Sísera e os seus cavalos, contra os seus carros de ferro. 900 carros de ferros, é como se fosse tanque de guerra. Na época não existia material bélico, não existia, eles estavam escravos, não tinha mais espadas. Então imagina 900 tanques de guerra contra você na mão. Aí ele respondeu no versículo 9: certamente irei contigo, porém não será a tua honra de investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. O que ele falou assim, ó, antes do versículo ele disse assim: eu não vou não, eu não tenho coragem. Eu não sei, sabe, aconteceu uma coisa, um medo, um temor. Aí ela falou assim: mas
quem vai levar a honra vai ser eu. Quem vai ser reconhecida disso aí vai ser eu. E não você, vai ser numa mão de uma mulher. Uma mulher que vai ser reconhecida na história, né? Então, mesmo assim, Baraque, né, na palavra daquela mulher, na força daquela mulher, convocou ali aqueles homens que ainda restavam, né? E subiram com 10 mil homens, porém escravos, né? E Débora também subiu com ele, né? Então, começou ali a se ajuntarem, né? E quando Cícera ficou sabendo, no versículo 12, que tinha subido, Cícera também convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, né? Naquele ribeiro de Quizon ali. Então, no versículo de 14, você pode acompanhar que Débora disse a Baraque: dispõe-te, porque é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Ou seja, diz: não é você que vai, é o Senhor que vai na sua frente. É o Senhor que vai lutar, vai pelejar. E no versículo de número 15 diz assim: e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Olha que coisa interessante. Quando eles resistiram, o inimigo fugiu. Sabe? Muitas vezes, mulher, você que está vendo agora, o seu esposo, né, não porque ele é ruim, não porque ele é mau, mas porque muitas vezes o inimigo ele tem escravizado a mente do homem, porque ele sabe que um homem valente, um homem corajoso, um homem determinado, o inferno não pode contra ele. Um homem cheio de Deus, um homem que é sacerdote, um homem que zela pela casa, o inferno não pode contra ele. Então, o inimigo tem escravizado a mente dos homens. A gente percebe isso, como tem difícil ter homem valente, homem corajoso hoje. E nesse momento, até que o momento chegue de transformação, é você que vai se levantar. É você que vai dizer que vai enfrentar. É você que vai dobrar o seu joelho nas madrugadas, vai jejuar, vai clamar a Deus, não vai desistir. E com autoridade você vai conversar com ele, vai explicar para ele, e o Senhor vai dar a vitória sobre o seu esposo. Não é falando, não é brigando, não é gritando. Débora foi e conversou com ele, ela estava na autoridade. O Senhor falou comigo, e o seu esposo vai chegar um momento que ele vai se encaixar e vai entrar nos trilhos, sim. Só que esse comandante, voltando para a história, ele saiu correndo, ele fugiu a pé. E no versículo de número 17, Deus mais uma vez usa uma mulher para mudar a história. E essa mulher se chama Jael. Você pode acompanhar no versículo 17 que ela estava na sua casa, e esse Cícera foi para um lugar onde era dominado, onde era uma faixa que era comandada pelo exército dele. E ele chega naquela casa e diz: entra aqui em casa, entra aqui, né? No versículo 21, no versículo 20, e ele disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar aqui, alguém responde: não tem ninguém aqui. E no versículo 21, então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. A história conta que quando ele chegou na tenda, diz: ó, se eu entrar aqui e chegar alguém perguntar por mim, não fale que eu estou aqui. Ela foi lá, recebeu ele, não brigou com ele, era um exército inimigo. Ela foi lá e deu um leite, mas não quer tomar um leite. E o que o leite faz? O leite dá sono. Ele estava em guerra, estava em batalha, estava cansado, não tinha dormido de madrugada, ali organizando. Quando ele toma esse leite, ele vem o sono. Ela fala que ela catou uma estaca grande. É tão grande que quando ela feriu na cabeça dele, atravessou, passou a cama. A Bíblia fala aqui no versículo 21 que penetrou na terra. Ou seja, era uma arma muito poderosa. E tem hora que você vai ter que se dispor de armas mesmo. Tem hora que você vai ter que acabar com a fonte na raiz. Eu não sei se o inimigo que te cerca, quem sabe é a mentira, quem sabe é a fofoca, quem sabe o inimigo que cerca você é o uso desenfreado do dinheiro, a falta de má administração. Quem sabe o inimigo que tem contra a sua vida a raiva. Você vai ter que acabar com isso na raiz, vai ter que tirar isso da sua vida. Porque só assim vai acabar de ver se Cícera foi morto, a história foi mudada, Deus libertou o povo. Tem hora que você vai ter que usar o que é a arma, qual arma que é? É a Bíblia, Deus falando com você, é a comunhão, é o jejum, é a busca. O Espírito Santo ele vai te dar ferramentas certas. Porque se Jael fosse lá uma ferramenta qualquer contra um exército, contra alguém que era poderoso, ou seja, se você for lutar contra Satanás, que tem poder com ferramentas inapropriadas, ele poderia ter se levantado daquela cama e ter matado ela. Ou seja, você poderia lutar, poderia ir contra isso, não vencer e seria até prejudicado e até morto. Então tome cuidado com as ferramentas que você tem usado hoje. Quem sabe
é a falta de paciência, quem sabe é a ignorância, quem sabe é a voz alta, quem sabe é não entender que seu esposo é uma autoridade sobre a sua casa, quem sabe você tem usado palavras de difamação, só tem reclamado, murmurado. Você não vai vencer e vai ser prejudicado. Faça como exemplo dessas mulheres. Deus, Ele valoriza tanto a mulher, que Deus permitiu que uma mulher desse à luz a seu filho Jesus Cristo. Então saiba que você é importante, que você é relevante. Jesus morreu por você, e se você tem vivido uma vida que não é de acordo com a palavra de Deus, se levante como Débora, seja uma profeta a falar as coisas de Deus, e use de autoridade quando Deus falar com você. Haja como, ou seja, não haja pelo o seu intuito, mas haja pelo aquilo que você ouve de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero abençoar você. Espírito Santo, estão aqui essas mulheres. Se estão vendo esta mensagem agora, é porque o Senhor precisa falar com elas. Os abençoa, dê um decorrer de dia abençoado, uma semana especial. Que elas usem a ferramenta, a tua palavra, que elas ouçam a tua voz que está falando, para que elas possam fazer a diferença na sua casa. Enquanto a sua família não estiver conforme é para si, o Senhor vai levantar elas para fazer a diferença, assim como fez na vida de Débora e de Jael. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Não se esqueça de conversar, de usar essa ferramenta para falar com seu esposo, com alguém importante, para que eles venham participar do grupo e ser abençoado também. Deus te abençoe. Até mais.